Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos ler a parábola do filho pródigo, mas nós vamos falar mais especificamente do filho mais velho. Filho pródigo, parábola do filho pródigo começa a partir do verso 11 de Lucas, capítulo de número 15. Você achou? Diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Então vamos lá. Lucas capítulo 15, versículos de 11 em diante. Vou começar a ler enquanto você vai encontrando aí. Versículo 11 diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fortalecer-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, agora eu quero que você preste pouca atenção, do versículo 25 em diante. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor, nós adoramos ao Senhor. Sim, Senhor, nós te bendizemos. Sim, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que se preocupa com cada pessoa nesse mundo, um Deus que se preocupa com todos nós, que ama a todos sem distinção. Nós te louvamos, porque a tua palavra nos ensina o quanto o Senhor nos ama e como nós devemos também amar ao nosso próximo. Fica conosco aqui, Senhor, e passeia por entre a igreja, tira toda a dispersão, que toda a ação do inimigo para tentar impedir qualquer coisa
já repreendemos em nome de Jesus e anulamos agora no poder do sangue de Cristo. Pedimos que os teus anjos, ó Deus, passeiem pela igreja e que o Senhor tome a direção, continue tomando a direção desse culto, em nome de Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Estava pensando a respeito dessa parábola, e o profeta do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eles eram israelitas, portanto eles conheciam toda a trajetória do povo, todas as situações que o povo de Israel vivia, os profetas conheciam. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo na nação, e quando eles recebiam a autorização de Deus para ministrar, para profetizar para aquela nação, eles tinham consciência do que eles estavam falando, porque eles viviam no país, eles sofriam quando o país estava sofrendo e se alegrava quando o país estava alegre, quando a nação estava em festa. E assim não é diferente com a igreja. O profeta, o anjo do Senhor, o anjo da igreja, que é o pastor, ele deve conhecer as situações da igreja, ele deve conhecer os problemas que existem dentro da igreja, e também se regozijar quando há muita alegria, como hoje, por exemplo, nós estamos vendo a igreja cheia e está todo mundo alegre. Está alegre? Se você está alegre, dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Aí, eu estou alegre, estou feliz de ver todo mundo aqui, glória a Deus. Então o profeta da igreja, o pastor, o pregador da igreja, ele deve também conhecer os problemas da igreja. E muitas vezes nós até recebemos pastores de fora que pregam para a igreja, não conhece a vida da igreja, mas o Espírito Santo sempre revela uma palavra, e a palavra sempre em si encaixa com a situação que nós vivemos na casa do Senhor, amém? E conhecendo a situação da igreja, conhecendo a vida da igreja, porque nós estamos aqui há 25 anos pastoreando essa igreja com muito amor e carinho. O Senhor colocou no meu coração de trazer essa palavra. Eu tinha já estudado essa palavra, já tinha visto esse sermão, e eu disse: esse sermão é o sermão que nós vamos pregar hoje na Santa Ceia do Senhor. E aqui nesse livro de Lucas, especificamente no capítulo 15 de Lucas, nós encontramos aqui três parábolas sobre o encontro, um reencontro, sobre o reencontro, três parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida que foi encontrada. Nós vemos aqui no capítulo 15 essa parábola da ovelha perdida que foi encontrada. O pastor chama todos e se alegram porque encontrou aquela ovelha que estava perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida que foi encontrada, e a mulher que perdeu aquela dracma depois a achou, chamou todas as vizinhas e se alegrou porque encontrou a sua dracma, aquele valor precioso para a vida dela. Então eles se alegraram. E a terceira parábola é a parábola do filho perdido que voltou para casa. O pai oferece uma festa e se alegra porque o filho voltou, recuperou o seu filho que estava perdido. Nessas três parábolas, só uma pessoa, a única pessoa que não está alegre, não está feliz com o retorno, com a recuperação, com a restauração do pródigo, do filho pródigo, é o irmão mais velho. O irmão mais velho não ficou feliz, o irmão mais velho ficou aborrecido, na verdade, ele ficou chateado, ele ficou irado, ele ficou virado no giraia, porque ele sentiu um grande ciúmes. Nós vamos ver ao decorrer dessa história e dessa parábola, que nós podemos agir como um filho mais velho. Na igreja pode haver, como esse irmão mais velho, irmãos mais velhos aqui, que podem também não se alegrar, não se regozijar com aqueles que estavam perdidos, que estavam fora, que voltaram, que estão voltando. Então nós corremos um grande risco, e eu quero ver aqui com você, nessa parábola, que nós podemos estar tendo o mesmo sentimento
que o irmão mais velho. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus, né? Então quase todos estavam cheios de alegria. Quase todos ali na casa do pai, na fazenda, estava cheio de alegria. Nós vemos que esse jovem, ele pediu a herança que lhe cabia e o pai repartiu entre os dois. Ele não somente repartiu com o filho mais novo, mas o mais velho também recebeu a sua herança. Mas o mais velho permaneceu na casa, na fazenda. E o mais novo decidiu sair e gastou tudo, diz o texto, dissolutamente. E passou por vários perrengues, por várias situações. Passou fome, passou necessidade, seus amigos abandonaram. E ele foi parar num chiqueiro de porco, tentando comer as bolotas que o porco comia. Mesmo assim, ele ainda passava fome. Então ele se arrependeu e voltou. Ele voltou e nós vimos o grande amor do pai ao recebê-lo, que ele ainda nem tinha chegado. O pai viu ele de longe e correu ao encontro dele e foi abraçá-lo e beijá-lo. Então fez uma grande festa. Todos se alegraram, mas o filho mais velho estava triste. Por quê? Porque o pai recebeu o filho pródigo com alegria. O filho mais velho está virado porque o pai é misericordioso. O filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho pródigo está dentro da casa do pai, sendo abençoado, sendo recebido com honra, com alegria. Nós devemos tomar esse cuidado. Nós vemos aqui alguns perigos que os filhos mais velhos correm, e nós devemos nos ater a respeito disso, a começar em mim. Primeiro, o perigo de estar na casa do pai dentro da igreja. Nós fazemos referência aqui à igreja, dentro da igreja, e assim mesmo estar perdido, tanto quanto ou mais do que o filho pródigo. Repito, nós corremos o perigo de estar na casa do pai, dentro da igreja, mesmo assim estar perdido, tanto quanto o filho pródigo, ou até mais do que ele, mais perdido do que ele. E nós vamos então ver por que isso aconteceu com ele. Esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo às leis eclesiásticas, cumprindo tarefas. Não gastou a sua herança com meretrizes, com orgias, com farras. Nunca envergonhou o pai, está dentro da casa. Assim também acontece na igreja. A pessoa nunca saiu, nunca se desviou, nunca se revoltou contra a igreja e não teve nenhum momento de eu vou dar um tempo. Não, sempre esteve dentro da igreja. Nem se apegou a pecado, em paixões mundanas. Ainda assim está perdido. Ainda assim está perdido. E nós vemos aqui a ilustração do jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, versículo 16, quando ele pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus diz: conhece os mandamentos? Ele: eu conheço. Honra teu pai e tua mãe, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu sempre observei os mandamentos. E Jesus fala para ele assim: uma coisa falta para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. Aquele jovem ficou muito triste, porque ele era muito rico e ele não obedeceu à voz de Deus. Jesus foi no centro da situação e ele foi confrontado que o Deus dele não era Yahvé, mas era o dinheiro. Então muitos estão dentro da igreja, como esse jovem rico. Faz tudo certinho, ele cumpre as tarefas, ele dá o dízimo, ele vai aos cultos, ele nunca saiu, nunca foi para balada, nunca usou droga, nunca bebeu, nunca se prostituiu, está na casa, mas está perdido. Que coisa terrível, que coisa terrível. Esse jovem conhecia os mandamentos e ele estava perdido. Ele conhecia a palavra, conhecia a letra, mas espiritualmente ele estava morto, esse jovem rico. Isso pode acontecer comigo e com você, querido. Nós podemos conhecer a letra, podemos conhecer a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia de capa a capa, eu posso decorar versículos, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso ministrar, eu posso ser um líder na igreja, eu posso ser um professor, eu posso ser uma professora, mas
A letra mata e o Espírito vivifica. O importante para mim e para você não é apenas conhecer. Conhecimento é muito importante, mas é conhecer e praticar. Amém? É importante que eu conheça as Escrituras. A palavra de Deus diz: errais em não conhecer as Escrituras. A palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Mas não adianta eu conhecer a Escritura, examinar a Escritura e não praticar a Escritura. É importante que você aprenda as Escrituras, que você leia, que você estude, que você decore, se for quanto for possível, mas muito mais que isso, que você pratique e eu pratique as Escrituras sagradas. Quantos estão entendendo? Amém? Esse jovem, ele assemelha-se àquelas pessoas que estão dentro da igreja, que faz as suas tarefas, que cumpre a sua obrigação, mas ainda assim está perdido. Ele vivia dentro da casa, mas desobedecia os dois pilares principais do cristianismo. Nós podemos estar dentro da igreja, mas temos que tomar cuidado e para não corrermos o risco de quebrarmos os dois pilares mais importantes do cristianismo. E esse jovem mais velho, o irmão mais velho, quebrou. Jesus ensinou que os dois principais mandamentos da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o quê? Amar ao como? Como a você mesmo, como a mim mesmo. São os dois principais mandamentos da palavra de Deus. E Jesus disse que se nós obedecermos esses dois mandamentos, nós estamos quites com a lei. Nós cumprimos toda a lei e os profetas, porque toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força, e semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse jovem, ele estava lá dentro de casa, mas ele estava quebrando esses dois pilares da fé. Esse filho quebrou os dois mandamentos mais importantes. Ele não entendeu o grande amor do pai quando ele recebeu o filho perdido, e nem perdoou o irmão pelos seus erros. Uma grande falha. Então ele quebrou os mandamentos, não entendeu o amor do pai. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós não entendemos o amor de Deus, porque nós às vezes acusamos os outros, nós apontamos os erros dos outros, criticamos os outros, mas você ainda não entendeu, talvez eu não tenha entendido, talvez você não tenha entendido ainda, que Deus te amou do jeito que você era, que Deus te recebeu do jeitinho que você estava. Não foi preciso você passar um ano na montanha se purificando, ou no deserto jejuando, para você vir para o Senhor e ser recebido pelo Senhor santo, puro, sem defeito. Não, Ele te recebeu do jeitinho que você chegou. Eu cheguei na igreja imundo, cheio de pecado, fedendo pecado, mas Jesus me transformou, Ele me lavou, Ele me redimiu, e Ele me aceitou do jeito que eu era. A mudança aconteceu, não foi de um dia para o outro, não foi num piscar de olhos, mas é um processo. Até hoje eu estou num processo de transformação, e assim é com todos nós. E esse filho, ele não entendeu isso, ele não entendeu o amor do pai. O amor era tremendo, o amor poderoso, o amor que ultrapassava todas as barreiras. E ele também não perdoou os erros do seu irmão. É um erro terrível que nós cometemos, de não compreender o amor de Deus por nós e não perdoar os nossos irmãos pelos seus erros. Então, querido, pode haver pessoas perdidas dentro da igreja. Em segundo lugar, ele vivia dentro da igreja, vive dentro da igreja, mas está confiando na sua própria justiça. Aquela pessoa que consegue identificar rapidamente o pecado do outro, a fraqueza do outro, rapidinho ele consegue identificar, mas ele não consegue identificar e nem cuidar das suas próprias fraquezas. Pergunto para você: quem é que não peca?
Tem alguém aqui que não peca? Todos nós somos pecadores. Então, muitas pessoas dentro da igreja têm uma facilidade, meu Deus, de observar o defeito do outro, de criticar o defeito do outro, de apontar os erros dos outros. Erra sim, todos nós erramos, mas nós temos que entender que todos nós somos pecadores, e que Deus ama você apesar que Deus ama todos, apesar de sermos pecadores, Ele nos ama. Mas tem pessoas que têm essa facilidade, identifica os erros dos outros rapidinho, critica, aponta o dedo, mas não consegue identificar nem cuidar das suas próprias fraquezas. Vê o irmão como um imundo, mas se acha o perfeitão. Acontece ou não? Acontece? Acha a si mesmo mais justo e acha que é o padrão dos crentes, de todos, mas se esquece que a Bíblia declara, lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo. Quando ele está dizendo que não há um justo, ele está falando de crente e descrente, de gente que frequenta a igreja, de gente que não frequenta a igreja. Ele está dizendo, não há um justo sequer, nenhum, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados à morte espiritual eterna, afastamento de Deus para sempre, mas o amor de Deus nos alcançou. Deus correu e nos abraçou, como o pai correu e abraçou o filho pródigo, o filho mais novo. Terceiro lugar, vive dentro da igreja, mas não é livre, é escravo. Ele nunca entendeu o que é ser filho, nunca usufruiu, nem se deleitou no amor do pai. Acha que as coisas têm que ser na base do legalismo. Gente, eu acabei com isso na minha vida. Não tem legalismo. Acabei com isso. Eu era muito legalista. Eu achava que as coisas tinham que ser a ferro e fogo, sabe, irmãos? Hoje eu deixei de ser legalista e estou aprendendo com Jesus algo muito importante que todos nós devemos aprender. Sabe o que? Misericórdia. É o que Deus fala: misericórdia quero e não sacrifício. É isso que Deus espera de nós, que o seu coração, o meu coração, seja misericordioso conosco mesmo e com o nosso próximo. Amém? Aleluia. Então ele não se deleitava no amor do pai. Ser crente para ele era um peso, um fardo, uma obrigação pesada. Ele vivia sufocado, gemendo como um escravo. Ele estava na igreja, mas não tinha prazer. Obedece, mas não tem alegria. Está na casa do pai, mas vive na escravidão. A escravidão muitas vezes até religiosa. Olha só, o perigo de você estar dentro da igreja e ser um escravo da religiosidade. Religião é boa, mas a religiosidade estraga. Sabe o que é a religiosidade? É você se considerar melhor do que os outros. É você achar que faz tudo certinho. É você achar que você é o perfeito e que as outras pessoas não prestam. Que as outras pessoas não sabem fazer como você faz. E por isso, porque elas não sabem fazer como você faz, elas não servem para você. Isso é religiosidade. Religiosidade é você obedecer os dogmas certinho. Vou na igreja, vou dar o dízimo, tal, culto de oração, estou lá. Mas fica acusando, apontando o defeito dos outros e fofocando. Isso que é mais triste ainda. Fofoca. Está cheio de fariseu, fofoqueiro dentro da igreja, falando mal uns dos outros. Isso é mal, gente, isso é muito ruim. Isso estraga a espiritualidade de qualquer pessoa e estraga a igreja também, e estraga o plano de Deus para a redenção do perdido. Olha só, em terceiro lugar, vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura, complexo de santidade. Alguém já ouviu falar nisso? É o cara que se acha o santarrão, né? Ele é o cara, mas rejeita os marginalizados. Olha o versículo 29 e o 30. Verso 29
E o verso 30 diz assim para mim e para você: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, olha como ele fala do irmão que estava perdido, que fazia muito tempo que não estava em casa, estava sofrendo no pecado, na angústia, na solidão, nos desvaneios da vida. Olha como é que ele trata o irmão. Mas vindo, porém, esse seu filho, esse aí, ó, esse imprestável, esse pecador, esse mundano, esse traste, é assim que ele tratou o irmão. Vindo, porém, esse teu filho, você faz uma festa para ele, você manda matar um novilho cevado para ele. Então ele estava indignado, porque ele tinha esse complexo de santidade, que ele era melhor do que o outro, que ele obedecia todas as ordens, fazia tudo, então ele era merecedor de tudo que o pai tinha, e o outro não merecia absolutamente nada, porque era um desgraçado na visão dele. Então, para ele, quem erra não tem chance de se recuperar. E muitas vezes dentro da igreja nós temos essa síndrome de achar que não há jeito para as pessoas. Aquele lá, esquece, que lá não tem jeito. Aquele lá é um nada. Não vale a pena investir nele, não vale a pena orar por ele, porque ele é ruim, ele é mau, ele é terrível. Mas veja bem, irmãos, você já ouviu falar sobre a história de Paulo? Quem era Paulo? Paulo era um homem que perseguia os cristãos, que matava, e não somente matava, mas concordava com a morte dos cristãos, e levava os cristãos para a cadeia, para serem açoitados, para serem mortos. Mas um dia esse homem teve um encontro com o Senhor Jesus, e nesse encontro o Senhor Jesus veio morar no coração dele, e a partir desse dia Saulo se tornou Paulo. Saulo vem do hebraico Saul, que é o nome do Saul, porque significa grande, homem grande, Saulo. E Paulo significa pequeno. Paulo se tornou Paulo. Ele achava-se grande, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou pequeno diante de Deus e serviu ao Senhor até a morte de decapitação. Ele foi decapitado por causa do nome de Jesus. Para ele não tinha chance, as pessoas não têm chance de recuperação, e nós não podemos pensar dessa forma, querido. Deus pode restaurar qualquer pessoa. Não existem impossíveis para Deus. Não importa o tamanho do pecado que a pessoa cometeu, não importa a situação que ele está vivendo, se ele está nas drogas, se ele está na prostituição, se ele está na bebedice, se ele está na bebedeira, se ele está roubando, se ele está matando, qualquer coisa. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. E Deus ama todos os pecadores sem distinção. Se você perguntar para mim: pastor, Deus ama o adúltero? Eu digo: ama. Deus ama o estuprador? Ama. Deus ama o feiticeiro? Ama. Deus ama todos sem distinção, querido. O amor de Deus, a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é sacrificial e é universal, é para todas as pessoas. Ele amou o mundo, todas as pessoas, de todas as eras. O amor de Deus é inconfundível. No vocabulário desse filho mais velho aqui, não tem a palavra perdão. Na sua religião não existe oportunidade de restauração. Ele se sentia injustiçado. Mas não é isso que a Bíblia ensina para a gente. Marcos diz que, ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico. Marcos capítulo 2, tá? Versículo 17. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Quem está com saúde precisa ficar tomando remédio? Sim ou não? Não precisa. Quem está com saúde, está gozando de boa saúde, não precisa ficar tomando remédio, se encharcando de remédio. Mas quem está doente precisa procurar um médico, e o remédio tem que ser pela prescrição médica, tá, irmãos? E então Jesus está dizendo: quem tem saúde não precisa de médico. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os pecadores. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Deus ama e reconhece a importância do filho mais velho. Esse filho não foi rejeitado pelo pai, de forma alguma, embora se sentisse. Esse filho não foi injustiçado pelo pai, embora se sentisse. Porque quando o filho mais novo pediu para repartir, para pegar a sua parte, ele não deu a parte só para o filho mais novo, ele repartiu entre os dois, porque ele era justo. Ele não achava justo dar herança para o filho mais novo e deixar o filho mais velho sem herança. Não, ele deu herança para os dois, de igual modo. O mais velho ficou e o mais novo saiu. Mas Deus reconhece a importância do filho mais velho e ensina a celebrar com alegria a restauração e a volta daquele filho que saiu, se deu mal, se arrependeu e voltou. Deus nos ensina a celebrar. Olha só, o pai aqui é a figura de Deus. O que ele fez? Ele abraçou. Primeira coisa que nós temos que fazer, quando um pecador chegar aqui na igreja, quando um irmão que estava afastado chegar, o que nós temos que fazer? Jogar os paradigmas no meio do inferno e abraçar e correr até essas pessoas, abraçar essas pessoas, dizer: puxa, eu estava com saudade de você, recebe o meu abraço, como eu estou feliz que você tenha voltado. Essa deve ser a atitude do crente verdadeiro, não do filho mais velho, mas de um filho verdadeiro, não de um filho que está dentro perdido, mas de um filho que tem consciência de quem é o pai. Então nós temos que ter essa visão. Que mais que ele fez? O pai chamou os criados, disse: olha, busca um novilho cevado. Ele matou um novilho cevado, o melhor que ele tinha. Ele falou: vamos festejar, dá uma veste nova para esse rapaz, dá uma veste de festa para ele. Ali é festa, o clima foi festa, não é clima de velório. Muitas vezes nós recebemos as pessoas que estão voltando para Jesus, voltando para a casa do Pai, com clima de velório. Nossa, voltou mesmo? Eu estava orando para você voltar. Eu orei muito, sabia? Orei. Gente, misericórdia, hipocrisia total. Então nós temos que celebrar com festa a volta daqueles que saíram, abraçar essas pessoas, festejar. O pai disse: coloca um anel no dedo. Olha isso, coloca um anel no dedo. O anel no dedo significa o brasão da família. O sobrenome, ali a marca, os desenhos daquele anel tipificava, o simbolizava o sobrenome da família. E o pai disse: coloca o sobrenome dele de novo, porque ele é filho. Coloca o anel no dedo dele, porque ele é filho. Ele não é escravo, ele não é empregado, ele é filho. Ele é filho. E assim o fizeram. Colocou um anel do dedo. Isso significa que todos os direitos de filho foi restaurado na vida daquele menino. Todos os direitos. Então nós temos que celebrar, nós temos que festejar, nós temos que abraçar e nós temos que nos regozijar. O pai disse: olha, esse filho, vamos lá para o versículo, Romanos capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como é que nós devemos receber a todos? Receber uns aos outros da mesma forma com que Jesus nos recebeu. Como é que você estava quando você chegou a Jesus? Como é que eu estava quando eu cheguei para Cristo?
Como que Jesus me recebeu? Me acusando, me criticando, me tirando, me afastando? Não, Jesus nos abraçou, Jesus nos perdoou, Jesus nos resgatou. E é assim que nós devemos proceder com aqueles que chegaram, aqueles que saíram, voltaram, com aqueles que estão chegando. É dessa forma que nós temos que proceder. Últimos versículos, os últimos 2 versículos. Diz assim, versículo de número 31. Olha, o pai reconhecendo a importância do filho mais velho, e ele reconhece a todos. Deus reconhece a todos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Olha que benção, tudo que é meu é teu. Agora, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos ficar em pé? Como nós temos procedido com aqueles que estão chegando, com aqueles que voltaram, aqueles que estão voltando? Irmãos, se você olhar hoje, a igreja está cheia, mas vai dobrar, vai multiplicar e vai triplicar. Sabe por quê? Porque o avivamento chegou. Chegou o avivamento, e é tempo da gente colocar a palavra de Deus em prática. É tempo de nós nos alegrarmos. A palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas é tempo de nós nos alegrarmos, porque o Senhor está fazendo uma obra de restauração maravilhosa dentro dessa igreja. E eu quero dizer a todos que estão aqui: você é importante. Eu amo vocês, nós amamos você, e você é filho, você não é escravo, você não é estrangeiro, você não é estranho, você é filho, você é da casa. Portanto, seja bem-vindo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Nós vamos festejar, vamos nos alegrar, porque isso é bênção, é Deus trazendo, é o Espírito Santo trazendo de volta, e nós estamos alegres, porque Deus está fazendo uma obra maravilhosa, e nós estamos vendo a glória de Deus no seio da igreja, e algo muito maior, muito mais poderoso vai acontecer, porque Deus está nesse negócio. A vontade de Deus é que nenhum se perca, a vontade de Deus é que todos sejam restaurados, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e para isso nós estamos aqui, para receber, acolher, ajudar, fortalecer e amar acima de tudo. Assim como Deus nos recebe, assim como Deus nos ama, assim como Deus nos perdoa, nós devemos também amar o nosso próximo, receber o nosso próximo com alegria e dedicar a Ele a tudo que for necessário, para que ele se sinta bem e cresça e continue sendo um servo usado e ousado nas mãos do Senhor. Curva a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por ter colocado essa palavra no meu coração, porque eu pude entender que eu também posso agir dessa forma, errada, como um irmão mais velho, rejeitando, acusando, criticando, ignorando, me achando melhor, me achando santarrão, me achando que ninguém pode ser restaurado, achando que não merece perdão. É um erro, Senhor, da minha parte, é um erro da parte de qualquer um que pensa dessa forma. Pai, ensina-nos a receber a todos como o Senhor nos recebeu, como o Senhor nos amou. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nos ensina, Senhor Deus, a caminhar 1 légua, 2 milhas com aquele que faz nos caminhar 1 milha. Nos ensina a virar o rosto para aquele que nos fere numa face, nós viramos a outra face. Nos ensina, Senhor Deus, a dar a túnica se alguém nos tirar a capa. Nós queremos ser como Jesus, somos discípulos de Jesus. Não queremos ser somente conhecedores da Tua palavra, não queremos somente ser ministros da Sua palavra,
Não queremos ser somente religiosos, não queremos somente ser doutores da lei, mas nós queremos ser teus servos. Queremos, ó Deus, praticar a tua palavra. A tua palavra nos diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, transbordaram os rios, a tempestade veio e aquela casa continuou em pé porque ela estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve a tua palavra e não a pratica, Senhor, é semelhante a um homem insensato, louco, que constrói sua casa na areia. Vem o vento, vem a chuva, transborda os rios, vem a correnteza sobre aquela casa e ela é destruída, ela cai em destruição, porque não tem base, porque foi construída sobre areia. Que o Senhor possa olhar para a igreja e converter os nossos corações. Se há alguém aqui, ó Deus, nessa noite, a começar em mim, Senhor, começar por mim, porque eu também sou pecador, começar em mim porque eu também sou falho. Se há alguém aqui nessa noite que tem esse pensamento retrógrado, Senhor, esse pensamento diabólico, esse pensamento anticristão, de repugnar pessoas que chegam na igreja, de se afastar dessas pessoas e de colocar o seu egoísmo, de colocar o seu orgulho em primeiro lugar, que o teu Espírito Santo quebrante. O Senhor venha nos quebrantar, quebranta o nosso coração, Pai, amolece nosso coração. Não deixa a gente ser como os fariseus hipócritas, que conheciam toda a lei, conheciam toda a escritura, mas negavam o principal da lei, que era o amor, Senhor. Que nós sejamos conhecedores da palavra, que nós nos apliquemos a conhecer as escrituras, mas que principalmente nós também nos apliquemos a colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido do Senhor. Esse amor maravilhoso, esse amor tão grande, Senhor, esse amor impressionante, conforme nós cantamos agora há pouco, Senhor Deus. Ó, impressionante, ó Pai, como é impressionante esse amor. O Senhor não olhou para a estatura, o Senhor não olhou para a aparência física, o Senhor não olhou para a roupa, o Senhor não olhou para a cor da pele, o Senhor não olhou para o estado, para o lugar onde nasceu, para a cultura que nasceu. O Senhor olhou só por uma coisa: o valor que cada alma tem para o Senhor. Muito vale uma alma para o Senhor Jesus, e nós não queremos atrapalhar aqueles que estão já chegando a Ti, Senhor. Pelo contrário, nós queremos ser instrumentos do Senhor, para que essas vidas cresçam, continuem crescendo e sejam instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos de paz, instrumentos de evangelização, instrumentos de alegria, e que seja uma bênção na casa do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, perdoa os nossos julgamentos, perdoa as nossas críticas, Senhor, perdoa os nossos achismos, e tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.